Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Por aqui, seu irmão em Cristo, Cláudio. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus. O tema deste vídeo é: quem está na lei ainda não se converteu. Quem está na lei de Moisés, no Velho Testamento, ainda não se converteu. Vamos ler a segunda epístola aos Coríntios. Segunda Coríntios, epístola dirigida ao povo de Corinto, escrita pelo apóstolo Paulo, no capítulo 3, entre os versículos 12 e 18. Diz assim, versículo 12: portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Versículo 13: não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia, ou seja, desaparecesse. Versículo 14. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje, quando, no tempo de Paulo, veja bem, na primeira era cristã, por volta do ano 56 ao ano 60, mais ou menos, foi escrita essa epístola. Então, naquela época, Paulo já dizia, pois até hoje, até aquela presente data, o mesmo véu se faz presente, ou seja, o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo. Jesus de Nazaré? Não, somente em Cristo. Qual Cristo? O ressuscitado. O Cristo que está estampado, está revelado nas epístolas do nosso querido e amado Paulo. Entre o livro de Romanos ao livro de Hebreus. São 14 epístolas. Provavelmente a epístola aos Hebreus não foi escrita por Paulo. Pode ter sido por Apolo, mas o tema não é esse. É somente em Cristo que é removido. Então o véu, vou ler esse versículo novamente. Versículo 14. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança, na qual não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Então, amado, quando você está em um local chamado igreja, que eu chamo particularmente de sinagoga, porque o que eles pregam não é a graça de Deus, e sim a lei de Moisés, o judaísmo, o legalismo. Quando você está num lugar desse e eles mandam você, te orientam a abrir a palavra do velho pacto, não para consulta, e sim para práticas, você está com aquele mesmo véu, o véu que, quando Cristo disse, Pai, está consumado, ele entregou o Espírito, aquele véu foi rasgado do alto a baixo, aquele véu foi separado. Quando você está em uma dessas sinagogas e eles te orientam a práticas, a viver, a obedecer preceitos, cerimônias do Velho Testamento, você está com esse véu. Ele ainda não foi removido. Não interessa se você tem um dia, 30 anos, 50 anos. Não interessa se você tem um século que está dentro da religião. O véu, você ainda não se converteu, o véu não foi tirado da sua face. O que os da graça faz? Para mostrar que algo na graça de Deus que já ocorreu, que foi usado como exemplo, a gente faz a leitura do Velho Pacto, mas não pratica, não segue as ordenanças, os mandamentos do Velho Pacto. Versículo 15. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Veja bem, Paulo reforçando novamente, naqueles dias,
Imagine se na época de Paulo, que foi recente, na primeira era cristã, ele já dizia, imagine nós hoje que estamos há quase 20 séculos, há quase 20 séculos do ocorrido. Há quase 2000 anos. Aí que não pode mesmo nem olhar. Na verdade, para a nossa geração, para a nossa época, é que aquele negócio, você tem que fazer consulta, você precisa do velho pacto para você combater, vamos dizer assim, a lei usando a graça. Então a gente usa o velho para isso, para combater, para provar que a lei não nos interessa mais. Versículo 16. Mas quando alguém se converte, volta a dizer, se você tem, tanto faz um dia, 3 meses, 3 anos, 30 anos ou 100 anos dentro de uma chamada igreja, que você, ao invés de adorar o Criador, você adora a criatura, você adora a beleza do local que você frequenta, você ainda não se converteu. Você que pratica obras, vou dar exemplo de uma, que é a obra que mais o sistema religioso gosta. Dízimo. Nunca foi dinheiro, dízimo era alimento. Basta somente você praticar esta obra, você não se converteu ainda. Você não está pleno na sã doutrina. Você não está plenamente revestido da graça de Deus. Então, vou começar de novo, versículo 16. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Então, quando a pessoa ela se converte, quando ela muda o pensamento dela, quando ela reconhece que ela é um eleito ou uma eleita de Deus, e que ela reconhece que ela foi comprada por um preço muito alto, que foi o preço de sangue, foi o preço da vida de um inocente. Então ela, a partir do momento, ela começa a reinar em vida e ela se converte. O véu que havia na face dela é retirado. O véu que era cheio de ordenanças, cheio de mandamentos, cheio de preceitos, cheio de dedo em riste, ele é rasgado, ele é retirado por completo. Então, não adianta a pessoa falar, ela gostava de um pagode, ela gostava de um funk, ela gostava de ir na praia, ela gostava de ir numa piscina, ela gostava de andar de sunga, a mulher gostava de andar de biquíni. Aí ela entra para uma chamada igreja, que na verdade é sinagoga, porque eles pregam a lei, ela fala, agora me converti. Mentira, você não se converteu. Você se iludiu, você acha que você na verdade, você se tornou uma presa, você se tornou uma escrava. Porque antes você tinha as debilidades que qualquer pessoa tem, que são debilidades da carne, são debilidades da natureza adâmica, que qualquer ser humano, enquanto está vivo, de pé, carrega, que é a natureza adâmica. Não é demônio, não é diabo, não é pombagira, não é nada. O que a pessoa carrega é a natureza carnal, a natureza transgressora, pecadora, suja, imunda, cheio de defeitos, cheio de desejos contrários a Deus. O que carrega é isso. Ela não carrega nenhum espírito, nenhum ser maligno, como dizem. Não é nada disso. O que ela carrega é a natureza adâmica. Então ela acha, ela entrou para um lugar, ela fala, agora eu me converti. Não, você entrou para a escravidão. A partir de agora você não vai poder mais usar o seu biquíni, você não pode usar mais o seu batom, você já não vai poder mais usar o brinco que você gostava. Você, rapaz, você já não pode mais ir para a praia, para a piscina, você não pode mais usar bermuda, você já não pode ficar mais de short, de chinelo de dedo, você não pode mais usar camiseta regata. Você se tornou uma presa, você se tornou um escravo do sistema. A partir de agora você vai ser obrigado a tomar banho em uma piscina, que eles dizem que é o batismo, mas que na verdade é a lei da purificação. Você vai ter que estar praticando essa lei, então você não se converteu. O batismo de João Batista era o batismo de arrependimento, era o batismo da lei, porque Jesus nasceu sob a lei, Jesus veio para cumprir a lei.
E quando ele disse, Pai, está consumado, pelo sangue dele, ele adquiriu, ele reivindicou todos que estavam sujeitos à lei, trazendo a liberdade. Então, a partir do momento que você entrou para dentro de uma sinagoga, você se tornou presa, você se tornou escravo dessa pessoa. Você agora vai ter que dar dízimo, você vai ter que comer pão e beber suco todo primeiro domingo, você já não vai poder viajar mais, você já não vai nada. Você vai ser cercado de preceitos, de compromissos, de tanta coisa, tanta loucura, tanta carga, tanto jugo pesado, que a simplicidade de Cristo. Deus cuidava de você. Deus olhava para você. Você, às vezes, praticava uma natureza carnal, um desejo da carne. O que o pai fazia? O pai te disciplinava, o pai te corrigia. O espírito dele, como ele habita dentro do nosso espírito, ele falava na sua mente: filho, não faça isso, isso é errado. Você bebeu demais, você perdeu seu documento, você caiu, bateu a cara, olha o resultado seu. Você mexeu com uma mulher casada, você levou uma surra. E assim vai, aí bate aquele arrependimento. Quando bate aquele arrependimento no nosso subconsciente, é Deus nos corrigindo, é Deus nos disciplinando, é Deus falando, filho, não é assim, não faça isso. Agora pronto, você entrou para uma chamada igreja, que é a sinagoga, você acha, agora eu me converti, porque eu tomei o banho de piscina, agora eu já como pão e bebo suco, agora eu subo um monte, agora pronto, só que a sua liberdade que você tinha antes, você perdeu. Por quê? Você ficou refém, você foi uma presa fisgada pelo sistema religioso, pela religião, que eles vão empurrar de goela abaixo a lei de Moisés, os preceitos de Moisés. E assim o véu está mais firme do que antes na sua face. Versículo 17, vamos continuar a leitura, diz assim, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Versículo 18, e todos nós que, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Pronto. Quando você reconhece que Deus ele é Espírito, quando você reconhece que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, quando você não acredita, quando você acredita que ele reina, ele mora no seu espírito, você é a habitação dele em espírito, você se converteu. Quando você acha que você vai achar Deus no monte, você não se converteu. Quando você acha que a água de uma piscina é mais poderosa, é mais ungida do que o sangue que verteu daquela cruz, naquele madeiro, você não se converteu. Quando você acha que um pedaço de pão feito por um perturbado, feito com fermento, feito de uma forma para gerar dividendos, você compara aquele pedaço de pão com o corpo de Cristo, você não se converteu. Ainda não se converteu. Você está achando que se converteu, mas não se converteu. Quando você acha que você praticando, dando o seu tudo em um local, em um templo, você acha que com aquela atitude sua, você está ganhando a confiança de Deus, está movendo o coração de Deus, você não se converteu. Você pode dar tudo, você pode se jogar no fogo, você pode fazer... Não adianta, porque não é por obras, é por fé. E no Velho Testamento não tem fé. Então, você ainda não se converteu. O viver pela fé eu fui batizado por Cristo na cruz, quando aquele sangue verteu do corpo de Cristo, aquele me lavou, aquele sangue me redimiu, me justificou e me santificou. Veja bem, o Espírito, não a carne, o Espírito, foram
todos justificados, santificados, redimidos. Quando você começa a ver Deus como Espírito, você já está caminhando para a conversão. Quando você fala assim, não vou aceitar, não vou praticar obras da carne nenhuma, não vou praticar obras do Velho Testamento, porque eu creio, Jesus me resgatou, Jesus sofreu por mim, Jesus jejuou por mim, Jesus fez tudo para que eu fosse salvo pela graça. Aí você está convertido. Quando você confessa ao seu próximo que Deus ele é Espírito, quando você confessa ao seu próximo sem vergonha, sem medo, sem ressentimento, sem dúvida, que você foi justificado, santificado por Cristo na cruz, você se converteu. Quando você coloca Deus acima de todas as coisas possíveis na sua vida, você se converteu. Quando você diz Deus em espírito é verdadeiro e todo homem mentiroso, você se converteu. Porque Deus nunca se engana, Deus não falha, Deus não mente, Deus não volta atrás. Deus, confesse ao seu próximo, Deus já preparou uma obra para mim perfeita, para eu seguir. O meu caminho até esse corpo carnal tombar, o meu caminho já está perfeito em Cristo. Então, meu amado, cuidado com obras da lei, cuidado com a leitura e prática do Velho Testamento, do Velho Pacto. Porque se você os pratica, se você segue, se você dá ouvidos, infelizmente você ainda não se converteu. Você ainda continua um menino na fé. Você ainda continua lá no pré-primário, você ainda continua no leite, você está no mingauzinho, aliás, nem na papinha você chegou ainda. Você está lá no mingauzinho lá atrás. E nós temos que crescer no entendimento da graça de Deus. E onde há graça, não há fermento. Onde há graça, não há mentira. Onde há graça, não há engano. Não compare o corpo de Cristo, que é a igreja, e essa igreja são vidas. Eu sou membro do corpo de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. Quando nós nos unimos em torno da sã doutrina, nós nos tornamos a igreja de Cristo, o qual ele é o cabeça desta igreja. Não se iluda. Não compre gato por lebre. Amém? Então é graça e paz. Se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe. Vamos levar a sã doutrina adiante para libertar os eleitos que estão sendo vítimas de enganos e mentiras. Que os teus olhos sejam iluminados e a sua mente seja cheia de todo o conhecimento da graça de Deus, a qual se encontra entre as cartas de Romanos a Hebreus, até outra oportunidade, se assim o Pai permitir. Louvado seja o Cristo ressuscitado, graça e paz.